Olá doutora, seja muito bem-vindo à nossa palestra Alcoolemia no CTB, da fiscalização à prática processual, tá ok? Então eu quero, antes de mais nada, dar as boas-vindas e parabenizar você que nesse período de isolamento está se qualificando, como diz Abraham Lincoln, afiando o machado para depois cortar lá a sua árvore em um tempo bem menor, bem reduzido, né, de forma mais fácil, tá? Então, parabéns a você que está aqui conosco nessa palestra. Quero também agradecer o Dr. Caio Augusto, Dr. Alexandre Rolo, pela oportunidade de compor o caderno de palestrantes da OAB Seccional São Paulo, uma instituição que eu tenho o maior orgulho de representar, tá ok? Então vamos lá, eu vou só fazer um preâmbulo bem rápido. A nossa palestra, o título você já viu, né? Então, Alcoolemia no CTB, da fiscalização à prática processual. E o que eu tenho para te dizer é que o direito de trânsito é uma matéria pouquíssimo explorada pelos advogados. A advocacia ainda não entrou de cabeça nesse nicho, nesse ramo do direito. E eu digo a você que é um ramo muito bom de se atuar por conta da baixa concorrência e do volume tão grande de demandas. E além disso, dentro desse nicho, direito de trânsito, existem vários, o que eu chamo de subnichos. Então eu posso trabalhar com recurso de multa, suspensão, cassação, lei seca. Posso trabalhar com questões de cíveis, demandas cíveis que envolvem o direito de trânsito, seja no pagamento do seguro, seja nas questões de acidente de trânsito, ressarcimento dos valores, ações de indenização por dano moral, material, estético, pensões, inclusive vitalícias, que se pedem quando existe um acidente com evento morte, a família acaba entrando com uma ação contra quem causou esse acidente. Muitas vezes uma empresa, quando é uma empresa, né, o funcionário, a empresa responde pelo ato que o seu funcionário praticou. Enfim, ações trabalhistas bem voltadas para o motorista e empresa de transporte. Então, o direito de trânsito é uma área magnífica para se atuar. E eu aconselho que você, nesse mundo que nós vivemos, onde só em São Paulo temos mais de 400 mil advogados inscritos, essa é uma área boa para que você comece a pesquisar um pouquinho. E eu estou justamente aqui para te ajudar, pelo menos a ter uma visão sobre isso. E dentro desse nicho, nós vamos falar então da multa de alcoolemia, que é uma das mais conhecidas e os profissionais que atuam com recurso é uma das demandas mais procuradas aí nos escritórios, tá bom? Antes de mais nada, eu vou então fazer uma pequena apresentação minha. Então, meu nome é Ademir Rafael dos Santos, Ademir Santos, mais conhecido assim, tá? Então, nome comercial, Ademir Santos. Eu sou advogado inscrito no ano de 2012, tá? Antes de advogar, eu fui policial militar por quase 10 anos e nesse período eu tive a honra, a oportunidade de trabalhar no Detran de São Paulo, mais precisamente na divisão de educação para o trânsito do Detran de São Paulo. E lá eu tive a oportunidade de me especializar, fiz alguns cursos voltados para essa área de trânsito, a fiscalização de trânsito, e lá eu digo que foi onde tudo começou. Porque trânsito, na verdade, eu tenho um lema aqui, que ou você se apaixona ou você odeia, tá? E o direito de conhecer a matéria para ver se realmente você vai se apaixonar ou se você vai odiar. Até porque eu digo isso porque no passado, uma das matérias que eu não gostava na faculdade era direito do trabalho. E aí depois que eu fiz uma pós-graduação, com o tempo eu fui percebendo que na verdade
Não é que eu não gostava da matéria, eu não gostei da didática do professor que me deu aula. Mas a matéria, o nicho, o ramo, era excelente. E hoje é um outro ramo que sou apaixonado, direito do trabalho também, tá? Mas enfim, policial militar por 10 anos, saí da PM, atuei na advocacia de 2012 até agora, principalmente nesse ramo que é o direito de trânsito. E quando realmente eu decidi tornar o meu escritório especializado nessa área, foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida, na minha carreira profissional, tá ok? Eu ministro aulas também, tanto para os agentes de trânsito quanto para os advogados. E você pode se perguntar, mas Ademir, você um dia está ensinando a fiscalizar e o outro dia está ensinando a recorrer? Sim. E não é imoral nenhum nem o outro. Até porque, na verdade, uma das bandeiras que nós levantamos e que eu venho tendo a oportunidade, no ano 2019, por exemplo, eu rodei aí mais de 20 subseções, salvo engano foram quase 30 subseções no estado de São Paulo, palestrando e levantando a bandeira de que nós, advogados, defendemos a legalidade do ato. Então você profissional, você advogado, você advogada, precisa compreender que nós não defendemos o condutor infrator, o condutor infrator, a pessoa que comete infração de trânsito. Nós defendemos que essa pessoa tenha respeitado seu direito constitucional de exercer a ampla defesa, o contraditório, que o seu processo tenha o trâmite de forma adequada, e assim como qualquer outro nicho. Então, no direito penal, a pessoa comete um crime e ela tem esse direito. No direito civil, a pessoa comete algum ato ilícito e responde por isso, ela tem o direito de exercer sua ampla defesa e contraditório, e não é diferente no nosso ramo aqui, direito de trânsito. Então, algumas pessoas mais, digamos, os moralistas falam, você defende o condutor que bebe e dirige? Não, eu não concordo que ele beba e dirija, mas eu defendo o direito de defesa dele, eu defendo que ele possa ser penalizado, se for o caso, de uma forma digna e decente e legal, mas, acima de qualquer coisa, uma forma legal, tá? Então é isso que nós estamos fazendo no decorrer dos anos. As pessoas têm se interessado pela matéria, é uma matéria que tem muita demanda, e eu espero que no final dessa palestra, desse bate-papo, você possa se interessar também por esse ramo tão maravilhoso e que mudou minha vida de uma forma tão legal, tá? Então, melhorou a minha condição de vida, deu mais conforto para minha família, várias situações desse tipo, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar sobre a fiscalização de alcoolemia, né? Então a evolução, é muito importante que você conheça a evolução histórica da infração de alcoolemia no CTB. E na vigência do CTB, nós já estamos aí em 22 anos de vigência do Código de Trânsito Brasileiro. A infração de alcoolemia, o tema alcoolemia, ele sofreu aí alteração por 7 leis, tá? Então nós temos a primeira alteração que foi lá em 2006, depois 2008, 2012, 2014, 2016, que essa lei, na verdade, a 13281, fez uma mini reforma no Código de Trânsito Brasileiro, 2017 e depois 2019. Print essa tela, vou até jogar aqui a apresentação inteira. Acho interessante você printar essa tela para saber toda a evolução histórica no que tange a alcoolemia, tá? No que tange a alcoolemia. Porque o CTB mesmo, ele sofreu já 38 alterações por lei até o momento. Então, o código em si, 38 alterações, a alcoolemia foram 7 alterações. E note aí que algumas influenciaram o artigo 165 realmente, tá? Outras
influenciaram crimes de trânsito, inclusive crimes de lesão corporal e homicídio na direção do veículo automotor, de forma indireta, então, envolvendo alcoolemia, porque trouxe aí questões da pessoa que bebe e dirige, tá? E acaba cometendo um crime de lesão corporal ou homicídio na direção do veículo automotor. Para fins dessa palestra, é muito importante que você entenda o seguinte: nós vamos tratar do aspecto administrativo, da infração administrativa e apenas das leis, das alterações e do que tange aí a fiscalização atual, tá bom? E aí, só para você entender uma situação, um contexto geral dessa evolução histórica, eu trago para você a previsão originária do artigo 165 no Código de Trânsito. Então, lá em 97, quando a lei foi publicada, e em 98, mais precisamente dia 22 de janeiro de 98, quando a lei entrou em vigor, o texto do artigo 165 ele era da seguinte forma: dirigir sob influência de álcool em nível superior a 6 decigramas por litro de sangue. E aí note que então, essa é uma infração gravíssima, multa de 5 vezes o valor da época, e aí você tem que entender que naquela época a multa, o valor da multa era em UFIR, então pelo valor da UFIR nós tínhamos aí uma multa naquela época de R$ 957,70, tá? E aí então é uma multa gravíssima, fator multiplicador 5 vezes do valor, atingindo o valor de R$ 597 e já trazia penalidade de suspensão do direito de dirigir também. Nessa época não era já 12 meses, era uma penalidade inferior, de acordo com a resolução, inclusive 81 de 98, que vigia na época essa questão dos processos de suspensão. Beleza? Então essa é a previsão originária. E eu quero ressaltar aqui para você que naquela época existia uma tolerância. Existia uma tolerância de quanto? 6 decigramas por litro de sangue, tá? Então, a infração era somente quando a pessoa atingisse um nível superior a 6 decigramas por litro de sangue. Então, existia uma tolerância prevista em lei. Nessa época, existia. E essa tolerância, então, esse texto legal, ele ficou vigente até o ano de 2006. E aí de lá, então, houve algumas alterações dentro daquela linha histórica que eu trouxe para você, mas eu vou pular para o texto atual, nos dias de hoje. Então, a lei que alterou em 2012 o artigo 165 e que está vigente até agora, o atual texto, trouxe a seguinte redação: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. E aí perceba então que a infração do artigo 165 do CTB, que trata da alcoolemia, ela fala que dirigir sob influência de álcool, ou seja, não há mais uma tolerância, a tolerância é zero, não há tolerância para beber e dirigir. Se a pessoa dirigir sob influência de álcool, seja qual for o teor, ela já está cometendo a infração. Então essa foi uma alteração que foi dada em determinado ano, por determinada lei. Houve algumas alterações adequando algumas palavras do texto, mas o texto vigente é esse que eu passei para você agora, tá bom? Então dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Essa é uma infração que, inclusive, dentro de algumas alterações, uma das alterações tornou a multa em dobro se o caso for de reincidência no período de 12 meses. E aí essa reincidência é muito interessante dizer que ela se dá pela contagem da data da infração e não da data da penalidade ou quando está cumprindo o período de suspensão. Essa é uma dúvida muito comum.
a reincidência na multa de alcoolemia se dá, a contagem se dá pela data das infrações. Então, se eu cometi uma multa em maio de 2020, até maio de 2021, eu posso ser considerado reincidente se eu for autuado novamente, tá bom? Sempre a data da infração. Além disso, é uma multa gravíssima, né? 10 vezes o fator multiplicador, e que hoje o valor aí vai atingir o importe de R$ 2.934,70. Além disso, ela continua prevendo a suspensão do direito de dirigir, mas dessa vez a suspensão é por 12 meses. O texto atual ele traz a penalidade de suspensão por 12 meses. E é muito interessante e importante que você esteja anotando essas informações e anote aí já uma situação que é uma tese meio que furada. Muitas pessoas falam nas suas defesas, e eu tive a oportunidade de atuar tanto na fiscalização, quando estava na Polícia Militar, na parte do recurso, na defesa do condutor como advogado e julgando recursos também no CETRAN de São Paulo, no Conselho Estadual. Por um curto período de tempo eu estive representando a Ordem dos Advogados do Brasil na cadeira lá do CETRAN. Fiquei por 6 meses e saí a pedido, foi um pedido meu, a minha substituição, por motivos de cunho pessoal, mas eu tive a oportunidade de verificar que muitos cidadãos, eles recorrem dizendo a penalidade de suspensão da lei seca, 12 meses, acaba prejudicando o trabalho, por favor, pelo menos reduza essa penalidade. E aí, na verdade, a lei, ela traz lá uma penalidade taxativo de 12 meses. Então não há possibilidade de se reduzir essa penalidade para menos de 12 meses. E é claro que há uma discussão sobre isso, no sentido de o infrator que tem lá é considerado 0,01 decigramas por litro de ar alveolar, quando faz o teste do etilômetro. Deu 0,01 e o outro condutor que deu 0,033. A penalidade é a mesma de 12 meses. Não há uma proporcionalidade pela concentração de álcool encontrada no organismo do condutor. Então, há uma discussão sobre a proporcionalidade da penalidade, mas o fato é que a lei está aí, é taxativa e a penalidade será aplicada por 12 meses. Beleza? Outra situação interessante é que, falando-se de fiscalização de alcoolemia, e aí vamos até abranger um pouquinho mais. A fiscalização que utiliza qualquer tipo de equipamento eletrônico, audiovisual, reação química, qualquer equipamento que seja utilizado para a fiscalização de trânsito, ele deve ser regulamentado por um órgão chamado CONTRAN. É o que o artigo 280, parágrafo 2º do CTB traz. Então, 280, parágrafo 2º, ele fala que a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente. Essa é a regra geral. Então, quando o agente está lá na rua, visualizou um veículo cometendo uma infração, ele constatou e ele vai lá comprovar através da lavratura do auto. Essa é a mais comum. Mas tem também por aparelho eletrônico, equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível. Desde que o quê? Previamente regulamentado pelo CONTRAN. Então, a fiscalização, a comprovação de uma infração de trânsito, ela pode se dar por um equipamento eletrônico de reação química, etc., desde que ele seja regulamentado pelo CONTRAN. Então, a primeira informação inicial, né, as considerações iniciais para a fiscalização de alcoolemia é que a fiscalização de alcoolemia, dentre outras, né, que utilizam equipamentos eletrônicos, ela deve ser regulamentada pelo CONTRAN. Tá? Esse equipamento deve ser regulamentado pelo CONTRAN. E é isso que o CONTRAN fez. CONTRAN, diga-se de passagem,
é o órgão máximo normativo consultivo de todo um sistema que o trânsito possui, tá? Então nós temos um vídeo, inclusive, no canal do Cultura e Eventos aqui da UAB, onde eu tive a oportunidade de palestrar sobre alguns temas, né? Então tem um vídeo sobre os primeiros passos para a atuação no direito de trânsito, tem um outro vídeo, recurso de multa começando do zero, e recurso de cassação da CNH, suspensão e cassação da CNH começando do zero. Todos eles estão no canal do Cultura e Eventos da nossa seccional. E aí lá eu falo melhor nesses vídeos sobre o que é o Sistema Nacional de Trânsito, quais são os órgãos que compõem, tá? E a função deles. Mas basicamente o Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e um deles é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo normativo consultivo. Tudo que o Código de Trânsito deixa em aberto, o CONTRAN ele vai lá e pormenoriza através de um ato normativo, que via de regra é a resolução. E aí nesse caso, para fiscalização de alcoolemia, o CONTRAN publicou a resolução 432 de 2013. Essa resolução ela pode ser baixada por qualquer pessoa no site do Ministério da Infraestrutura, no portal do Denatran. Lá tem uma guia específica do Denatran e você consegue puxar as resoluções do CONTRAN lá, tá bom? Então, se você quer entender como funciona toda a fiscalização de alcoolemia, não tem como não estudar a resolução 432 do CONTRAN. E nós justamente vamos ver alguns pontos, os principais pontos dessa resolução hoje na nossa palestra aqui. A primeira situação é que no artigo 3º dessa resolução, ela fala que a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool. Olha só, o artigo 3º começa dessa forma. E aí eu quero te explicar uma situação que, na verdade, a pessoa que ingerir bebida alcoólica, dependendo do teor que ela ingere, ela vai ter os sinais de alteração da capacidade psicomotora alterados. A capacidade psicomotora dela vai ficar alterada. E ela traduz isso, externa isso através de alterações dos sinais, tá? E aí a fiscalização de trânsito ela vai se dar por algumas formas. Então a confirmação dessa alteração desses sinais da capacidade psicomotora, ela vai se dar por pelo menos um dos seguintes procedimentos. E aí nós temos quais são os procedimentos, quais são as formas de comprovação da alteração da capacidade psicomotora. Vamos ver então um a um agora para entendermos como funciona. Primeiro, o exame de sangue. Esse é o mais conhecido talvez, né? Através da realização de exame de sangue, e aí fica uma prova quase que inabalável, né? Porque realmente vai dizer lá se tem ou se não tem uma concentração de álcool no sangue. Essa é uma das provas que vem lá a origem. Não sou obrigado a fazer provas, produzir provas contra mim mesmo. E eu vou até trabalhar isso mais adiante na nossa palestra, tá? Mas o exame de sangue é a primeira forma de constatação, de comprovação da alteração da capacidade psicomotora. Lembrando que no passado a tolerância era de 6 decigramas por litro de sangue. E hoje não há mais uma tolerância, a tolerância é zero. Se der lá, qualquer que seja, se der 0,1 decigrama, já acaba estando assim caracterizada o cometimento da infração, tá? Então a primeira forma de comprovação é o exame de sangue. A segunda fala dos exames realizados por laboratórios especializados, mas essa comprovação por exame de laboratório especializado é somente em caso de consumo de outra substância psicoativa. Então não é do álcool. Esses exames em laboratórios especializados, que é tratado no inciso 2 do artigo 3º dessa resolução 432, são para as pessoas que
acabam usando drogas, tá? Os usuários de drogas. Então, seja qual for a droga que altere aí a capacidade psicomotora, ela também está sujeita à infração do artigo 165. A fiscalização é bem menor, na verdade não existia, e há pouco tempo, em alguns aparelhos chamados de drogômetro, sendo utilizados aí para esse tipo de fiscalização, tá? Mas a forma específica na resolução são os exames através de laboratórios especializados para esse fim, apenas para substâncias psicoativas. A terceira forma, e a mais conhecida pelo motorista, é esse aqui, ó. Teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar. Então é o famoso bafômetro, que é um termo popular, mas o nome técnico desse aparelho que mede a concentração de álcool no ar alveolar é o etilômetro. Então eu sempre costumo dizer que existem dois tipos de profissionais. Existem os profissionais que atuam em superfície, tá? Profissional que atua em superfície, e aí ele usa esses termos, o bafômetro, e ele não sabe muito. O agente multou, na verdade o agente autuou, lavrou o auto de infração, a multa quem aplica é a autoridade, é lá no órgão depois, né? Então, isso eu falo muito disso no recurso de multa começando do zero, um vídeo que tem aí no canal da nossa Cultura e Eventos, Comissão de Cultura e Eventos aqui da Seccional, tá bom? E aí o fato então que é o mais conhecido é o etilômetro, tá? É um nome técnico e aí, como eu vinha dizendo, profissionais que atuam em superfície falam de forma vulgar. Profissionais que atuam em profundidade, eles utilizam termos mais técnicos. Por quê? Justamente para demonstrar que você conhece a regra do jogo. Então, se atente a esses termos técnicos e procure utilizar nos seus recursos e defesas. Lembrando que, na verdade, juridiquês não é muito bom utilizar nos recursos administrativos. Até porque quem vai julgar, muitas vezes não é nem bacharel em direito, ele não tem uma formação jurídica. Ele é conhecedor dos termos técnicos da legislação de trânsito, mas não dos termos jurídicos. Então, se eu posso te dar um conselho prático aqui para você elaborar o seu primeiro recurso, a sua primeira defesa, seja claro, preciso e conciso. Escreva aquilo que é suficiente, não tente encher linguiça que não vai valer a pena, tá? Então, seja prático e objetivo no seu recurso. Dando sequência, a última forma de comprovação da alteração da capacidade psicomotora são os de alteração da capacidade, tá? E aí, dentro desses quatro tipos de dessas quatro formas de comprovação, duas são as mais utilizadas no dia a dia, na prática rotineira aí da fiscalização de trânsito, e são essas que nós vamos nos atentar nessa palestra, que é a que vai te ajudar quando você pegar um auto de infração, interpretar esse auto e verificar qual é a melhor forma de defesa. Então vamos lá. Falando sobre... Nós vamos falar então, eu tratei de 4 tipos aqui, né? E eu vou me apegar nessa palestra no inciso 3, que trata do etilômetro, e no inciso 4, que trata da verificação dos sinais que alteram a capacidade psicomotora, beleza? E aí, falando sobre etilômetro, eu vou trazer alguns aspectos para você, aspectos práticos do nosso estado de São Paulo. É claro que outros estados, a regra é a mesma para todo o Brasil, mas no que tange ao etilômetro, o que eu quero trazer aqui, que é o aspecto prático de São Paulo, é que eu vou apresentar a você os 2 principais modelos que são utilizados aqui em São Paulo. E em vários lugares também, tá? Minas Gerais, Rio Grande do Sul
também eu tenho conhecimento que são esses modelos, mas existem outros, tá? Então tem vários modelos de etilômetro, que é o vulgo bafômetro, aprovados para utilização. São Paulo, basicamente, ele tem dois modelos em utilização pela fiscalização. O primeiro é esse equipamento que você está vendo aí na tela, é o Alcosensor 4 da marca Intoximeters, tá? Então essa imagem nós retiramos do site que está aí embaixo para consulta, né, respeitando a fonte. Esse fabricante, então, Intoximeters, ele criou o Alcosensor 4, que é um equipamento que foi comprado inicialmente pelo órgão de trânsito do nosso estado, tá? Posteriormente, um segundo lote de equipamento foi comprado, adquirido aqui no nosso estado de São Paulo, que é o BAF 300 da marca Elec, tá? Então, esse é um outro modelo. Então, nós temos o Alcosensor 4 e o BAF 300 da marca Elec, tá? O Alcosensor 4 é da Intoximeters e o BAF 300 da marca Elec. É importante, você vai perguntar para mim assim, mas como eu vou saber quando usou um, quando usou o outro? O auto de infração, obrigatoriamente, deve estar descrito. Quando a fiscalização for por meio de equipamento, ele deve estar descrito lá a marca, o modelo e o número de série dele. Então veja aqui nessa foto, por exemplo, nós temos até um número aqui, ó, número de série, NS. Ó. Cada equipamento tem um número de série, então ele vai ter lá a marca, o modelo e o número de série no auto de infração, dentre outras informações. Mas você já vai saber qual tipo de equipamento, tá? Esse equipamento aqui, ó, esse equipamento aqui é um equipamento que foi comprado num lote mais antigo. E, na verdade, ambos os equipamentos, eles são aprovados pelo Inmetro, tem toda uma situação que eu vou tratar daqui a pouquinho, mas esse é um número maior que nós temos no nosso estado, tá? Então, esse segundo modelo aqui, o BAF 300, foi comprado, adquirido mais recente, né? Então, é um número menor. Grande parte da fiscalização ainda utiliza esse aqui, tá ok? E aí, falando sobre fiscalização por meio do etilômetro, é muito importante que o equipamento etilômetro, vulgo bafômetro, ele tem alguns requisitos que devem ser atendidos. Primeiro, ter seu modelo aprovado pelo Inmetro. E aí eu vou até chamar você a atenção para ficar comigo agora. Para quê? Para que você compreenda legalzinho essa situação. Imagine que um fabricante de equipamento etilômetro, ele tem que ter esse modelo aprovado pelo Inmetro. E aí qual é a regrinha para eu poder fabricar um etilômetro? O Inmetro ele criou uma portaria com alguns requisitos. Olha, os etilômetros estão aprovados para a fiscalização de alcoolemia no trânsito, podem ser utilizados, mas eles devem preencher esses requisitos. Então, o Inmetro ele regulamentou esses requisitos. O fabricante, ao fabricar, né, um modelo novo de etilômetro, ele tem que atender os requisitos do Inmetro e depois depois de fabricado, ele deve ter esse modelo aprovado. Ele tem que levar lá no Inmetro e o Inmetro vai falar, está de acordo com as nossas normas. Primeira situação. A segunda situação é que o equipamento ele deve estar também aprovado na verificação metrológica, tá? Então, essa é uma outra situação. A aprovação do modelo é uma, e esse modelo, além de aprovado, deve estar aprovado na verificação metrológica. Ou seja, deve ser feitos alguns testes, alguns ensaios, e esse equipamento deve ser aprovado nos requisitos do Inmetro, né, de qualidade. Até porque todo e qualquer equipamento metrológico, ele tem uma divergência, ele sofre alguma divergência. E aí nós chamamos essa divergência de erro máximo admissível, que é diferente de tolerância. Então entenda o seguinte, a infração de trânsito, a tolerância é zero, não existe tolerância para a infração de alcoolemia, do artigo 165.
Mas o equipamento que mede o teor de álcool no organismo da pessoa, este sim possui uma divergência na medição. E que nós temos então que entender que deve existir uma tolerância, que nós chamamos de erro máximo admissível. O equipamento possui uma tolerância, chamada erro máximo admissível, para mais ou para menos. Perfeito? E aí então, na medição do ar alveolar, que é o ar mais próximo do sangue, é o ar que está lá no pulmão do condutor, ali essa medição tem um erro máximo admissível e eu vou falar daqui a pouquinho, inclusive tem uma tabela disso. Mas entenda que a infração não tem tolerância, o que tem, vamos dizer, entre aspas, tolerância é o equipamento, que na verdade nós chamamos o termo técnico erro máximo admissível, tá? E aí essa verificação metrológica, ela é realizada para ver se esse erro está dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Inmetro, tá? Então, anualmente, quando ele é fabricado, tem uma verificação inicial e depois, a cada 12 meses, o equipamento é verificado para saber se ele está dentro dos padrões ainda nessa tolerância aceitável. Perfeito? Veja aí uma imagem de um equipamento com uma verificação inicial. Então, ó, ele tem esse selinho aqui que comprova a verificação inicial, tá? E depois, a cada 12 meses, vai ser trocado esse selo pela verificação anual. Ah, mas isso aí o cliente não sabe no momento da fiscalização. Tudo bem. Existe um site, se você entrar no Inmetro, se você colocar no seu navegador de busca aí, verificação etilômetro, Inmetro, já vai aparecer lá a página e aí com o número de série do equipamento que deve constar no auto de infração, você vai comprovar se está verificado no período de 12 meses ou não. Perfeito? Então tá aqui o selinho. E aí esse erro máximo admissível que o equipamento possui é justamente uma tabelinha que a resolução 432 traz para você, tá? Então a resolução 432 ela traz uma tabela e aí deixa eu até colocar na tela inteira que aí você consegue verificar melhor. Veja que essa tabela está na resolução 432 do CONTRAN, beleza? Quando você baixar essa resolução, você já vai estar lá, é um dos anexos da resolução. E aí o termo MR é medida realizada, o termo VC é o valor considerado. E aí entenda o seguinte, na medição, a pessoa faz o teste do etilômetro, ela vai assoprar, fazer lá o teste, vamos supor que deu 0,10. E aí nós temos que entender o seguinte, a tolerância para a infração é 0, mas o equipamento que eu fiz o teste, ele tem uma margem de erro, que é admissível. E essa margem, via de regra, tem toda uma tabelinha, tá? Mas nos valores iniciais, ele começa com 0,04. Então imagina, se eu fiz um teste que acusou 0,10, o agente de trânsito ele deve desconsiderar a margem de erro, que é 0,04. Então, voltando na tabela, você vai ver lá o valor, a medida realizada. Vamos supor aqui, ó, 0,26. Vamos usar esse caso que já está aqui. 0,26 foi a medida realizada. Só que o agente vai considerar o valor de 0,22. Por quê? Porque ele já descontou o erro máximo admissível do equipamento. Perfeito? Então tá aí, esse é um padrão que o CONTRAN, que o Inmetro determinou. Existe lá todo um cálculo, toda uma teoria em cima desse erro máximo admissível e os equipamentos devem respeitar isso e os agentes também na fiscalização. Tá ok? Agora vamos falar de outra forma de constatação dos sinais, que então são outra forma de constatação da infração de alcoolemia, que é através dos sinais. Então uma comprovação foi através do etilômetro,
nós temos 4, né? Exame de sangue, exames laboratoriais, o etilômetro e a alteração dos sinais, não é isso? E aí, nessa palestra a gente se apegou ao etilômetro, trouxe uma visão geral para você, e agora nós vamos nos apegar à alteração dos sinais, tá? E aí a alteração dos sinais, ela pode se dar por 2 formas. A primeira, o exame clínico com laudo conclusivo, firmado por quem? Médico perito. Então, imagine que aqui em São Paulo não é muito comum, às vezes tem sim, mas vou dizer no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem a Operação Lei Seca, que é muito forte, muito intensificada lá, né? E, na verdade, muitas vezes eles têm lá o agente de trânsito, já tem o pessoal o médico perito, tem toda uma estrutura que a pessoa fala, não quero fazer o etilômetro. Então tá bom, vai fazer o exame pelo médico perito. E assim por diante, ele tem uma opção de escolha. Então é importante dizer sobre isso porque, na verdade, essa escolha, o condutor ele pode fazer quando tem mais de uma opção disponível no local. Se o agente só tem uma opção, que é o etilômetro, ele tem que respeitar e fazer aquele teste que está lá, tá bom? Disponível para ele. Então, frisando aqui que tem que ser médico perito, não é qualquer médico. E a segunda e mais utilizada, então quando a gente trata da comprovação por sinais da alteração da capacidade psicomotora, o que é mais utilizado são a constatação pelo próprio agente. E aí a resolução ela traz um outro anexo com várias formas de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora. Então, olhos avermelhados, odor etílico, vestes desordenadas, sonolência, se ele está agindo com arrogância, irritado, se ele sabe onde ele está, uma série de sinais que caracterizam a alteração da capacidade psicomotora. E é muito interessante você, advogado, você advogada, ou qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo e que atua na defesa do motorista, eu vou mencionar aqui uma associação, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramed, tá? Ela tem médicos especialistas, né, nesse nicho medicina de tráfego, e ela, inclusive, essa associação, ela sugeriu o CONTRAN de alguns métodos mais eficazes de se comprovar a alteração da capacidade psicomotora no que tange a pessoa que ingeriu bebida alcoólica. Como, por exemplo, de olhos fechados, colocar o dedo na ponta do nariz, andar numa linha, fazer aquele famoso 4. Mas o fato é que o CONTRAN não aceitou essas sugestões, até realmente não é obrigado, né? Mas é uma instituição voltada para a medicina nessa área e que seria importante ouvi-los e discutir um pouco mais. Mas alguns métodos, por exemplo, sonolência e olhos vermelhos. Olhos vermelhos e sonolência. Esses são 2 sinais que estão previstos na resolução para a autuação da infração do artigo 165, mas na verdade, imagine um médico que sai de um plantão de 12 horas e ele está retornando para a casa dele com sono e o olho vermelho, porque passou uma noite inteira acordado. Ele está sujeito a ser pego numa fiscalização pela comprovação dos sinais, tá? Então, não são sinais tão característicos assim como realmente dizem. E aí você deve discutir isso de uma forma um pouco mais ampla. Principalmente na via judicial, porque administrativo talvez o órgão não acate. Porque ele vai falar, nós estamos respeitando o que está previsto na norma, e se está na norma, vamos atuar dessa forma. Uma outra situação interessante é que na fiscalização do artigo 165 por meio da constatação dos sinais, a resolução 432 ela fala que a comprovação se dará não só por um único sinal, mas por um conjunto.
E aí o entendimento disso, então, se ele está falando que não é por um sinal, e sim por um conjunto de sinais, entenda-se um conjunto de sinais, 2 ou mais. Então, se o agente parou lá o condutor, quer fazer o teste? Não, não quero. O segundo passo que a gente deve fazer é verificar se há alteração dos sinais. Se houver alteração dos sinais, ele vai ver, é mais de um? Tem um conjunto? 2 ou mais sinais? Sim, eu vou lavrar o auto do artigo 165 pela comprovação dos sinais que alteram a capacidade psicomotora. Mas vamos supor que ele sentiu lá um odor etílico, mas só isso. Não tem olhos avermelhados, não está sonolência, veste desordenada, apenas um sinal. Então, quer fazer o teste? Não. Comprovou, só tem um sinal, não é um conjunto, ele não vai poder autuar no artigo 165. E aí sim ele vai lavrar o auto da recusa, que então nós temos atualmente o artigo 165, que na prática a infração da recusa traz a mesma penalidade, multa de 10 vezes, fator multiplicador 10 vezes, né, vai dar os 2.934,70, com a reincidência, a multa dobra na mesma forma e a suspensão por 12 meses também, tá? Então, essa é a mesma penalidade, quem ingere bebida alcoólica ou quem se recusa. No passado, nós tínhamos, então, uma recusa. Quem se recusava era autuado como se embriagado estivesse. Só que a Lei 13.281, ela acrescentou o artigo 165A, e aí hoje a simples recusa acaba gerando a lavratura do auto. Há uma discussão que está em andamento sobre a inconstitucionalidade desse artigo 165. Por quê? Alguns entendem que ele é inconstitucional. E aí tem aquela situação daquele famoso lema, eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo, que vem, na verdade, do Pacto de São José da Costa Rica. Há uma discussão sobre isso. E em São Paulo houve um incidente de inconstitucionalidade. A princípio, o tribunal entendeu que é constitucional o artigo 165, diferente do MP. Na verdade, o MP concordou que o artigo 165A era inconstitucional, mas o tribunal acabou entendendo que o artigo é válido, é constitucional. Mas esse tema, salvo engano, ainda não transitou em julgado aqui em São Paulo, mas o Detran do Rio Grande do Sul sofreu uma ação também, oriunda, veio do Rio Grande do Sul, né? O Detran, quem aplicou a penalidade, e a discussão também da inconstitucionalidade lá no Rio Grande do Sul já subiu até o STF. E nós já temos uma decisão da ministra Carmen Lúcia, onde o artigo 165A foi declarado inconstitucional. Isso está em trâmite ainda. Várias ações aqui em São Paulo, inclusive, estão sendo sobrestadas. Tudo que discute essa demanda do artigo 165A vem sendo sobrestadas por conta dessa demanda que está lá no STF. Então estude sobre esse tema também, tá bom? E no mais, gente, eu quero agradecer a oportunidade de passar esse tempo com você. Eu espero que, apesar de uma forma rápida, né, que você tenha uma visão geral. Estude o CTB nos artigos 165, o 277 lá do CTB que trata também de alcoolemia, a resolução 432 é imprescindível e na verdade nós estamos aí então para colaborar com a advocacia, fortalecer a nossa classe que atua no direito de trânsito, e é isso. Agradeço mais uma vez ao Dr. Alexandre Rolo pela oportunidade de estar participando desse momento de crise, né, de tão difícil que nós estamos num isolamento social e, de certa forma, nós estamos aqui ajudando você a se qualificar para voltar com força total quando essa fase tão ruim passar, e ela vai passar, tá bom? Então, agradeço a todos, fica aqui o abraço do Dr. Ademir para você, espero que você tenha gostado e até a próxima!